Olá, pessoal! Bom, estamos aqui dando início aos primeiros socorros, uma sequência de aulas que nós vamos ter aí. E sejam bem-vindos, né? E bora começar, então, esse assunto tão interessante, né, que nos instiga tanto na área da enfermagem. Bom, para começar, né, precisamos entender o que é primeiros socorros e podemos definir primeiros socorros como sendo os cuidados imediatos que devem ser prestados rapidamente a uma pessoa vítima de acidente ou de um mal súbito, cujo estado físico põe em perigo a sua vida e com o fim também de manter as funções vitais e evitar o agravamento de suas condições, aplicando medidas e procedimentos até a chegada de assistência qualificada. Essa definição foi retirada lá da Fiocruz. E, basicamente, galera, primeiros socorros, então, significa que nós vamos manter a vítima, né, desse mal súbito ou desse acidente viva e em segurança até a chegada de uma assistência qualificada. Ou mesmo, além de viva em segurança, nós devemos tomar algumas medidas para evitar que agrave a situação de saúde dessa pessoa. Bom, então, diante disso, os objetivos dos primeiros socorros vão ser preservar a vida, diminuir os efeitos da lesão e promover a recuperação da vítima o mais rápido possível, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a diferença dos primeiros socorros para o atendimento pré-hospitalar. Apesar de parecerem muito iguais, muito próximos, né? Uma coisa igual à outra não é. Então, veja bem, o primeiro socorros, ele tem o foco no suporte básico de vida, tá? Na assistência primária mesmo, né? Na manutenção ali da vida desse paciente até que ele possa receber uma assistência de qualidade. Já o atendimento pré-hospitalar, ele vai trabalhar com um suporte avançado de vida e é praticado pelos profissionais da saúde. Os primeiros socorros não necessariamente vão ser praticados por profissionais da área da saúde. Qualquer leigo treinado pode praticar aí os primeiros socorros, né? Outra diferença é que a pessoa que faz o curso de primeiros socorros é chamada de atendente de emergência, enquanto profissional, né, do atendimento pré-hospitalar vai ser chamado aí de socorrista. A gente tem outros apelidos, né, também, samuzeiro, mas são enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos, além do socorrista, que é um outro profissional que tem o curso de socorrista. O curso de socorrista não faz dele um técnico em enfermagem, faz dele um socorrista, mas que também é um profissional qualificado, tá bom? É um profissional da saúde. O socorrista do APH, que é, então, o profissional da saúde propriamente dito, ele tem todos os conhecimentos dos primeiros socorros. Opa, estou passando demais aqui. Todos os conhecimentos dos primeiros socorros e diversos conhecimentos específicos, né, para o manejo da urgência em saúde. Como, por exemplo, o socorrista, galera, ele vai estar capacitado para utilizar o DEA, que é o desfibrilador externo automático, e também o desfibrilador manual. Vai fazer a ressuscitação cardiopulmonar completa, inclusive com manutenção das vias aéreas de uma forma mais permanente, né? O manejo da vítima no trauma, o manejo de urgências respiratórias, o manejo de urgências neurológicas, o manejo do agravo das condições crônicas de saúde, ou seja, ele é um profissional completo, apto a atender todas as emergências que acontecem fora do ambiente hospitalar, por isso pré-hospitalar, né? Mas é importante, por que eu estou focando nisso? Porque para vocês entenderem a diferença. Nessas aulas de primeiros socorros, nós vamos ver a respeito do leigo treinado, né, de uma pessoa que ainda não é profissional da saúde, mas que, com as informações corretas,
poderá realizar um bom atendimento aí até a chegada da assistência qualificada, que aí sim, essa assistência qualificada é a assistência pré-hospitalar. Bom, qualquer pessoa treinada, então, poderá prestar os primeiros socorros, conduzindo-se com serenidade, compreensão, principalmente a compreensão do que está fazendo, e confiança. Manter a calma e o próprio controle, porém, o controle de outras pessoas é igualmente importante. Então, se ali numa situação de acidente, por exemplo, você assume o atendimento de primeiros socorros até a chegada, né, da ambulância, então é importante que você saiba o que você está fazendo e também que você possa dar realmente aí uma orientação, né, às demais pessoas que estão ali por perto e que podem te ajudar. Socorrer alguém é mais do que uma habilidade, é um ato de cidadania e de solidariedade. Galera, todo mundo pode prestar um atendimento de primeiros socorros. Todo mundo pode fazer alguma coisa por alguém que passou mal, por alguém que se acidentou fora de um ambiente hospitalar, tá? Isso é importante a gente dizer. Alguns vão conseguir oferecer mais, outros menos. Só que mesmo assim, todos podem oferecer alguma coisa. Então, quando que nós devemos realizar o primeiro socorros, tá? Nós devemos prestar socorro sempre que a vítima não tiver condições de cuidar de si própria. Ela não tem condição de fazer algo por si mesma, né? Desmaiou, perdeu a consciência, não está conseguindo andar, enfim. Tudo isso são situações onde a gente deve realizar os primeiros socorros. Não somente numa parada cardiorrespiratória, né? Mas várias outras situações. Quais são os pré-requisitos, então, para que essa pessoa consiga realizar esse atendimento, né? Esse socorro? Primeiro, ter uma habilidade técnica, que é o que a gente vai aprender aqui ao longo das aulas, um controle emocional, um conhecimento técnico e conhecer também as suas limitações técnicas. Até onde eu sei, até onde eu não sei, até onde eu posso ir. Compreender essas limitações. Isso é muito importante, pessoal. Ainda muito importante, vejam essas orientações que realmente fazem a diferença. Se no local houver mais pessoas, nós sempre devemos pedir ajuda, não esquecendo que somente uma pessoa deverá assumir a liderança, explicando aos demais o que deve ser feito. Não vai tentar ser o super-homem, né, a Mulher Maravilha, e sair por aí achando que você sozinho vai dar conta de fazer o atendimento completo de primeiros socorros. Tem mais gente para ajudar? Peça ajuda, oriente essa pessoa com o que ela tem que fazer. Com certeza isso vai ser muito, muito bom para o atendimento da vítima. Um atendimento mal feito, pessoal, pode levar a danos irreversíveis à vítima, até mesmo à morte. Então, se você não sabe o que fazer, não mexa com aquela vítima, tá? Tem outras formas de você ajudar. Cuidado, porque esse atendimento mal feito pode piorar o quadro dela. Os primeiros socorros não substitui a assistência de um médico, ou seja, imediatamente após os cuidados, deve-se providenciar o atendimento médico. Isso quando não é necessário apenas ficar do lado da vítima até que o socorro médico chegue, né? Agora, se você está num local muito afastado, por exemplo, né, numa trilha no meio do mato, onde não tem condições de uma ambulância chegar, por exemplo, então você deve realizar os primeiros atendimentos, os primeiros cuidados e fazer o transporte dessa vítima até o local onde ela vai conseguir ter um atendimento médico de qualidade. Mas uma coisa não substitui a outra, isso é bem importante. Está em negrito o último aqui, pessoal, porque ele é realmente muito importante. Caso uma pessoa não tenha condições de realizar os primeiros socorros, ela deve procurar socorro. Então, se você, na hora, ficou nervoso, travou, não lembra o que tem que fazer, lembra que é uma questão de cidadania,
pelo menos chamar alguém, procurar alguém para te ajudar, para socorrer aquela pessoa, isso você pode fazer. E isso nós não podemos negar, como cidadãos, né? Além de profissionais da saúde, mas principalmente como cidadãos. Por quê, galera? Porque omissão de socorro é crime, tá? É crime previsto no Código Penal, no artigo 135, e também, só para reforçar, também há uma lei estadual, né, que fala sobre a criminalização na omissão de socorro. Então, omissão de socorro é crime. Se você vê alguém que está precisando de um atendimento de saúde, de um atendimento de primeiros socorros, você deve ajudar da maneira que você conseguir, mas você tem que ajudar. Se você não souber fazer nada, pelo menos, né, hoje em dia todo mundo tem um celular, pelo menos ligar para o CIAT e para o SAMU você pode, tá bem? Bom, tem algumas coisas que são bem importantes para a gente entender aí dentro desse mundo, né, dos primeiros socorros. Muitas vezes a gente escuta as pessoas falando: ah, mas eu liguei para o CIAT, ah, mas eu liguei para o SAMU, e eles demoraram um monte para chegar, e não sei o quê, e taranã. Então, vamos entender um pouquinho sobre como é que o SAMU, o CIAT, essa assistência qualificada vai selecionar quais atendimentos vai fazer primeiro e quais vai demorar um pouquinho mais para ser feito, tá? A primeira coisa que é considerada nessa escala, né, de demora ou não no atendimento são os conceitos de urgência e de emergência. Então, aqui por essa imagem, a gente consegue ter uma certa ideia, né? São fofinhos, mas dá para a gente ter uma ideia do que é urgência e emergência. Então, veja bem, nesse caso aqui, olha, a urgência, né? O pacientezinho está lá deitado, está mal, mas o médico consegue ainda examinar ele, né? Nessa outra imagem, a gente vê que na emergência, não, na emergência, alguma coisa tem que ser feita agora, na hora, não dá para esperar, bem? Mas vamos falar melhor sobre isso. O que é urgência, então? É uma ocorrência imprevista de agravo à saúde que não pode ser adiada, que deve ser resolvida rapidamente, pois, se houver demora, corre-se o risco até mesmo de morte. Essas condições, elas são graves, mas geralmente não são perigosas, tá? Se o suporte médico e o tratamento tiver uma pequena demora, ou seja, tem que ser atendido hoje, mas há uma possibilidade, esse paciente ainda pode aguardar. Quanto tempo? De 10 minutos a 2 horas. Então, uma situação de urgência, o paciente está debilitado, o paciente tem realmente um comprometimento da sua saúde. Se essa situação não for resolvida, ainda hoje, digamos assim, esse paciente pode vir a óbito. Porém, ele ainda tem condições físicas e clínicas para aguardar de 10 minutos a 2 horas, tá bem? Bom, quais são, então, alguns exemplos desses tipos de urgência? Dor torácica, sem associação de sintomas respiratórios, queimaduras leves, né? Fraturas maiores, temperatura de 39 a 40 graus Celsius, grau diminuído de consciência, estado de pânico agudo, sinais de alteração, sinais vitais alterados, né? Pressão alta, febre, crise asmática, desmaios e dor intensa, por exemplo, as cólicas abdominais, né? E a cefaleia, que é a dor de cabeça, passando aí de 5 na escala da dor, ela já é um atendimento de urgência. O que isso significa, pessoal? Que esse paciente tem prioridade no atendimento, porém, ele pode aguardar de 10 minutos a 2 horas. A imagem diz aqui para nós, né? Ainda dá tempo. Calma que ainda dá tempo.
Já a emergência, deem uma olhada nessa figura, a ambulância está muito rápida, né? Na emergência, há um risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis ao paciente. O indivíduo necessita de atendimento médico imediato devido ao risco iminente de morte. Ele tem que ser atendido agora, não dá para esperar. Entre um paciente de urgência e um paciente de emergência, o paciente da emergência vai ser atendido primeiro, porque se ele não for atendido primeiro, ele vai morrer, né? Então, essa é a diferença entre urgência e emergência. Alguns exemplos que eu posso dar aqui para vocês sobre os tipos de emergência. Então, a gente vai ter aí a parada respiratória, a parada cardíaca, hemorragias graves, o coma, o traumatismo craniano, envenenamento ou doses excessivas de drogas, né? Choque profundo e um parto de emergência. O nome já fala, né? Parto de emergência são situações onde não se pode esperar, tem que acontecer o atendimento agora. E muitas vezes, pessoal, já adiantando um pouquinho do nosso tema, essas situações de emergência, o médico do SAMU fica no telefone com o leigo que está lá com o paciente, atendendo, fazendo os primeiros socorros, e ele vai orientando essa pessoa por telefone até que a ambulância chegue no local. Porque a emergência não dá tempo de esperar a ambulância chegar para começar a fazer o atendimento. Tem que começar agora. Então, muitas vezes, aí a gente vê aquelas notícias, né? Ai, a criança engasgou e o médico foi falando para a tia da criança o que fazer com a criança no telefone até que a ambulância chegou, né? O parto foi conduzido pelo taxista, mas o médico do SAMU estava no telefone dizendo o que ele tinha que fazer. São situações de emergência. Galera, é isso, né? É tempo de fazer acontecer. Não vamos ficar pelo caminho. E até a próxima. Tem dúvidas? Manda para mim. Um abraço.